Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Bruno Gama. Desde já te agradeço por estar aqui comigo, assistindo esse vídeo, estudando um pouco. E hoje o tema é bem interessante, é um tema que a gente estuda, talvez não tanto, mas ele serve de base para o estudo de função modular. Então a gente precisa estudar esse começo aqui, que é a função definida por mais de uma sentença. Antes de a gente começar esse vídeo, se puder, já deixa seu like aí, curte esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Fortalece aí a gente. É o seguinte, quando eu falo sobre função definida por mais de uma sentença, parece algo um pouco distante, né? Mas não é não. Olha só, vou colocar um exemplo aqui para vocês poderem acompanhar. É o seguinte, vou escrever aqui para vocês f de x igual a... F de x é porque eu vou estar falando sobre uma função e aí eu vou escrever uma função que é definida por duas sentenças, né? Existem funções com pode ser definida por várias sentenças. Escolhi uma a mais simples possível, né? Que tem somente duas sentenças. Então, a primeira sentença vai ser 4x menos 1. Essa sentença vai valer quando o meu x ele for menor ou igual a 3. Beleza? 4x menos 1 se x for menor ou igual a 3. E ela é definida também pela sentença x ao quadrado mais 2, quando o meu x for maior que 3. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu estabeleci que meu domínio, ele tem um ponto-chave, que no caso aqui é o 3. E para qualquer valor menor do que o 3, né, do que o x igual a 3, qualquer valor menor que o 3 ou o próprio 3, eu vou usar a primeira sentença. Então, por exemplo, utilizando essa função, se meu x for 1, eu uso essa primeira sentença, porque 1 é menor do que 3. Se meu x for menos 5, menos 5 também é menor que 3, então eu vou estar usando a função 4x menos 1. Mas para valores maiores do que 3, aí eu já utilizo a segunda sentença. Então, se ele me pede, por exemplo, o f de 5, ou seja, o valor da minha função quando o meu x valer 5. Aí eu não vou usar a segunda sentença, a primeira sentença, eu vou usar a segunda sentença, justamente a segunda, porque a segunda sentença é definida quando o meu x é maior do que 3. Beleza. Eu quero trabalhar hoje de duas formas. Primeiro, eu quero aplicar isso na própria função, né? A gente trabalhar essa parte algébrica, mas também quero trabalhar isso no gráfico, para vocês entenderem como que funciona essas duas sentenças, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui um primeiro exemplo, que é o seguinte. Vou chamar de exemplo, né? Se eu estou lá fazendo um exercício, desenvolvendo uma questão, cai essa função com mais de uma sentença, ele me pede, por exemplo, a diferença entre f de 3, ou seja, o valor da minha função quando o meu x, meu domínio, vale 3, menos o meu f de 5. Legal, né? Meu f de 3 menos meu f de 5. Olha só, coloquei aqui justamente dois valores de x que trabalham as duas sentenças. Porque para f de x igual a 3, eu só consigo trabalhar a primeira sentença, porque ela trabalha justamente quando x é menor ou igual a 3. Né? Poderia ter posto até um 2, um aqui, até para ficar melhor para vocês entenderem. Mas eu acho que o 3 está tranquilo, porque aqui o x é igual a 3. Então, olha só, quem que seria o f de 3? Seria justamente 4x menos 1, porque eu estou usando o x igual a 3. No lugar do x eu vou colocar o 3, então vai ficar 4, 3 menos 1. Beleza. Essa aqui, ó, pessoal, é o f de 3. Menos, quem seria o f de 5? Seria a minha função quando o meu x é 5. Mas quando o meu x é 5, 5 é maior do que 3, então eu tenho que usar a segunda sentença. Então vai ficar x ao quadrado, meu x é 5, 5 ao quadrado, mais 2. Beleza? Vamos calcular isso aqui? Agora é só conta, né? Só aritmética aqui. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, 11. Menos 5 ao quadrado, 25. 25 mais 2, 27. 11 menos 27 dá menos 16.
beleza? Então, nesse exemplo aqui, o que eu trabalhei com vocês? Trabalhei uma função com duas sentenças. Nesse exemplo aqui, eu precisei utilizar as duas sentenças. Quero pegar mais uma outra função, né? Vamos pegar uma função aqui, g de x. Olha só. Essa função g de x, ela vai ser dividida nas seguintes sentenças. A primeira, x ao quadrado mais 4x mais 3. Quando o meu x for menor do que 1. E a segunda sentença seria menos x, se x for maior ou igual a 1. Então, aqui eu defini essa função em duas sentenças que são definidas pelo próprio x igual a 1. Né? Se for menor do que 1, eu uso a primeira sentença. Se meu x for maior ou igual a 1, eu uso a segunda. Que exemplo que a gente poderia fazer aqui? Vamos fazer g de 0. Olha que legal. G de 0 mais g de 3. Pode ser? G de 0 mais g de 3. Então, quem seria o g de 0? Opa, meu x aqui é 0. Se meu x é 0, 0 é menor do que 1. Então, eu tenho que usar justamente a primeira função, que estabelece que eu devo usá-la quando meu x é menor do que 1. 0 é um valor menor do que 1. Então, vai ficar o x ao quadrado. Meu x é 0, vai ficar 0 ao quadrado mais 4 vezes meu x, que novamente é 0, mais 3. Então, essa aqui é o g de 0, mais o g de 3. O g de 3 é a função g quando o meu x é 3, e aí eu vou ter que utilizar a segunda função, né? Porque 3 é maior ou igual a 1. Utilizando a segunda função, seria o quê? O próprio menos x, ou seja, seria apenas eu pegar menos, quem que é meu x aqui? O 3. É uma função constante ali. Desculpa, função constante não. Ela é constante para x. Não, ela não é constante, né? É uma função do primeiro grau, uma reta. Então é isso. Aqui ficou o quê? 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0 dá 0, mais 3, menos 3, e aqui dá 0. Tá? Então, pessoal, aqui eu trabalhei com vocês duas funções que envolvem mais de uma sentença. Eu queria só mostrar para vocês a representação disso no gráfico. Eu vou abrir aqui o GeoGebra, que é um programa que a gente faz esses gráficos, e eu vou fazer o gráfico daquela função f de x, tá? Quem seria a função f de x? Para x menor ou igual a 3, seria 4x, então vou digitar aqui, 4x menos 1. Nesse caso, o GeoGebra aqui, ele já fez para mim, pessoal, o gráfico dessa função. Essa função seria uma reta. Eu ainda não vou estabelecer o limite de x menor ou igual a 3, tá? Só vou deixar aqui. Vou escrever aqui agora, gente, a minha segunda função, que era x ao quadrado mais 2, né? Estou usando aquele exemplo lá. X ao quadrado mais 2. Gente, olha que interessante. Eu tenho aqui as duas funções desenhadas, uma sobreposta à outra, né? Porque eu não dei limites. Só que o que eu já percebo aqui? Vamos fazer um corte, né? Vamos voltar aqui para o OpenBoard. Vamos fazer um corte ali e trazer esse gráfico lá para o nosso mesa. Olha só. Diminuir ele aqui. O gráfico ficou dessa seguinte forma. Só que, pessoal, o meu limite aqui é o 3, né? Então, quer dizer que para x igual a 3, que seria mais ou menos aqui, 0, vamos dar o zoom para enxergar melhor. 1, 2, 3. Meu x igual a 3 é aqui. Se eu puxar ele... Opa. De novo. Bateu bem aqui, né? No 11, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Ou seja, esse ponto aqui, gente, é o ponto x igual a 3. Quer dizer que daqui para baixo, desse ponto verde que eu fiz, só pode valer o 4x menos 1, que é a reta vermelha, né?
Ou seja, se esse gráfico eu for fazer o gráfico da minha função f de x que tem dois limites, ele vai subir aqui, ó, vai parar aqui. Porque a partir de agora eu tenho que usar só a parte azul. Porque a parte azul, o gráfico azul, a parábola ali, é o que representa a função do segundo grau. Beleza? Então, tô comentando isso justamente para vocês verem essa divisão. Ah, e se a gente realmente quisesse ver isso lá no gráfico? Olha, vamos estabelecer limites aqui, ó. Para mim, eu quero a minha função 4x menos 1. Eu vou colocar aqui, ó, se x for menor ou igual a 3. Eu vou colocar aqui, ó, se x menor ou igual a 3. Dá um Enter. Se x menor ou igual a 3. Vamos... x menor ou igual a 3. O que eu vou fazer aqui, ó? Para não enrolar muito, vamos excluir, vamos fazer de novo, só que agora eu já vou fazer jogando esses limites, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 4x menos 1, se x for menor que 3. Perceba, pessoal, então aqui eu já posso mostrar para vocês, que o gráfico já limitou minha reta para ela parar bem aqui, porque ela só vale para x menor do que 3. Ela não vale para outros valores. E agora, se a gente jogar a segunda função seria o quê? X ao quadrado mais 2. Perceba que ele já desenhou para mim a parábola lá. Só que como eu quero para valores de x maiores que 3, então eu vou jogar aqui, ó, se x maior que 3. E aí, olha que legal, já está pronto aqui, ó. Ele pegou a parábola. Vou até tirar o zoom aqui para vocês verem. Ó, reta azul, que é a reta f de x, está indo até o ponto x igual a 3, e a partir daí a reta cinza, né? A parte da parábola cinza. Então, dessa forma, é desenhado quando eu tenho uma função com mais de uma sentença. Eu tenho um gráfico que vai alterando, porque ele vai se adequando a cada uma das sentenças. Beleza? Pessoal, então, acho que aqui é um resumo legal para você entender como que funciona a função definida por mais de uma sentença. Né? A gente explicou o gráfico, explicou até alguns exemplos lá. Galera, um abraço, valeu demais. Se possível, curta esse vídeo, tá? Compartilhe com alguém que você acha que tem interesse nessa aula também. Tô deixando aqui nos comentários do vídeo meu número de WhatsApp, meu Instagram, caso você queira ter um maior acesso, né? Às vezes, comentar alguma coisa comigo, fique à vontade. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra gente poder resolver isso aí. Valeu demais, valeu a parceria de vocês nesse vídeo. Um abração e até a próxima.